Então, boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a oportunidade da noite de poder estar fazendo uma reflexão juntamente com vocês. Agradecer ao meu amigo e irmão Ezequiel, do sábado passado, de ter feito a palestra. Por motivos pessoais a gente não conseguiu estar realizando. E agradecer pelas orações. É importante que a gente aproveite esse momento para nossa reflexão, nosso amadurecimento espiritual. Então, é isso que nós buscamos a cada estudo, a cada texto, cada vez mais aprofundar a leitura, o conhecimento e estar compartilhando junto com todos um pouquinho daquilo que nós aprendemos, um pouquinho daquilo que nós conseguimos extrair. E hoje eu peço bastante paciência, porque a ideia da reflexão, ela vem em cima de várias frases do Evangelho, né? E foi tirado também de várias palestras, alguns textos, mas eu acho interessante que a gente possa realmente abrir um pouco mais a nossa visão e, com muita paciência, trabalhar essas reflexões para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então eu peço a todos que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, unindo os nossos pensamentos em amor, em fraternidade, em caridade, que nós possamos sentir o nosso mentor ao nosso lado, nos envolvendo, nos acolhendo, iluminando todo o ambiente, nosso lar. Senhor, que possamos, Senhor, sermos abençoados, recebendo do alto essas boas energias. Que assim seja. Então, o tema que eu trago para a nossa reflexão da noite é atravessando o deserto interior. E é interessante a gente pensar a respeito disso, porque cada um de nós está passando por um deserto, seja pessoal, seja familiar, seja a nível financeiro, material. Existem vários desertos e vários desafios que todos nós enfrentamos, e é interessante a gente pensar a respeito disso, né? O quanto eu tenho aprendido com esses desertos, com esses desafios, o quanto eu tenho silenciado para escutar a espiritualidade. E a ideia é justamente a gente trabalhar em cima disso, algumas reflexões do Evangelho. Porque há muito tempo nós temos lido o Evangelho, mas acredito que ainda pouco a gente conseguiu extrair realmente da letra, interiorizar e praticar, principalmente. Então, a parte mais incrível da doutrina espírita é justamente essa ajuda que ela nos traz a entender as passagens, né? Desde a vinda de Moisés, depois Jesus, e o Espiritismo veio realmente para rasgar o véu e mostrar para nós várias coisas que ficaram ainda sem um entendimento, sem um amadurecimento, porque na época ainda não era a hora desse amadurecimento, desse entendimento, né? Então o Espiritismo, ele vem com essa missão de ajudar a realmente rasgar
o véu, ampliar a nossa visão dessas questões e fazer com que nós, assim, possamos crescer espiritualmente, munidos de um conhecimento, de um amadurecimento que Kardec trouxe para nós. Então, o Espiritismo ele acaba realmente sendo a chave, realmente a chave para abrir a porta para esse entendimento do Evangelho, sobre uma ótica realmente espírita, voltando então a reviver várias passagens, voltando a reviver as questões importantes para essa evolução espiritual. E aí a gente vai recordar do Livro dos Espíritos a pergunta 627, que Kardec faz assim: uma vez que Jesus ensinou as leis de Deus, qual a utilidade do ensino que o Espiritismo dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, veja só, Kardec se fazendo entender junto aos espíritos, fazendo questionamento junto aos espíritos, e os espíritos vindo trazendo respostas, vindo trazendo informações, e Kardec, vamos dizer assim, atrevido, não contente com tudo aquilo que a espiritualidade já tinha provado para ele, demonstrado para ele, através de escrituras. Ele pergunta então, mas será que o Espiritismo tem algo novo para nos mostrar? Será que realmente Jesus já não trouxe as leis, o que a gente deveria entender? E aí a resposta da espiritualidade é brilhante, né? E aí eu fiz um resuminho porque ela é grande, então eu peguei alguns trechos. Na resposta diz assim: Jesus empregava a miúde nas suas linguagens, alegoria e parábolas. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Veja só como é preciso, né, a resposta, no quanto a doutrina vem trazer de enriquecimento para o nosso conhecimento. Porque, infelizmente, a gente sabe pela história que muito se perdeu do verdadeiro cristianismo, né? Infelizmente, algumas pessoas acabaram deturpando e mudando alguns ensinamentos, alguma maneira de interpretar e de olhar, e isso foi realmente prejudicial, de certo modo, a essa passagem, a esse acontecimento. Mas a espiritualidade justamente veio para abrir, ampliar a visão e demonstrar realmente que existem coisas mais profundas a nível espiritual em cima daquelas passagens. E é isso que a espiritualidade vem trazer para nós. E como dizia Paulo, os espíritos que vivifica por detrás da letra que mata. Essa é a questão, né? O quanto nós estamos presos à letra, e essa letra tem sido realmente causando dores, né? O quanto essa letra tem causado, machucando, né? O quanto essa letra tem realmente forçado algumas pessoas a não realizarem determinada situação, determinados acontecimentos, não pela interpretação da letra, não pela interpretação realmente do texto, mas sim por um certo temor à letra, por um certo temor a Deus, aquilo que teoricamente ela interpretou da letra, né? E é isso que diz Paulo, né, quando refere-se à letra que mata. Muito de nós, né,
interpretamos mal, e por conta dessa interpretação errada que nós fizemos, nós acabamos nos prejudicando e prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor. Então o Espiritismo, vendo tudo isso, traz uma explicação mais clara, mais aberta, para que nós possamos realmente interpretar no sentido espiritual, mudando realmente os nossos valores, saindo da letra ali precisa e navegando realmente em ondas maiores, buscando a compreensão da espiritualidade numa forma mais ampliada realmente desses símbolos, né? E aí os símbolos que mais chama a atenção, um deles é o símbolo do deserto, né? O quanto nós já ouvimos falar do deserto e o quanto nós entendemos o que de fato significa esse deserto, né? Não é aquele local propriamente dito, mas o que eu entendo como deserto, como eu me relaciono com as passagens onde acaba falando sobre o deserto. E aí quando Moisés sai do Egito e busca a terra prometida, o que nós entendemos dessa saída de Moisés, dessa ida ao Egito? O que nós entendemos dessa terra prometida? Então são símbolos que a gente acaba vendo no Evangelho muitas das vezes e que a gente não acaba aprofundando a ideia do entendimento. E o que nós queremos fazer hoje é justamente refletir a respeito desses símbolos, de alguns desses símbolos, e trazer uma questão espiritual, que nessa saída de Moisés do Egito à Terra Prometida, nós vemos as lutas, as tentações, e que esse deserto não é somente aquele de areia, né, circunscrito, e sim são as lutas individuais, que a ideia realmente é a gente entender à luz do Espiritismo que essa jornada que eles fizeram não foi uma jornada física somente, mas espiritual. O quanto eles tinham que caminhar junto a esse deserto para entender o que é que verdadeiramente seria a Terra Prometida e qual era a transformação necessária que eles, individualmente falando, tinham que realizar para essa conquista. É interessante a gente fazer uma relação com o que muito nós falamos dentro da doutrina espírita, da questão de sairmos de prova e expiação para regeneração. O quanto é a nossa caminhada nesse deserto para sairmos de prova e expiação e chegarmos à regeneração. O quanto de luta nós temos que fazer, o quanto de esforço nós temos que fazer para sair desse nível que nós estamos, romper essa trajetória, essa barreira de desertos, de desafios para a Terra Prometida, para esse progresso, essa evolução de regeneração. Então, veja como aquela questão do Egito, do deserto, de Moisés, já não fica tão distante, né? Aquilo que eles realizaram naquele tempo, nós estamos realizando hoje, né? Cada um individualmente, vivenciando o seu deserto, vivenciando o seu desafio, fazendo a sua jornada. E como nós temos feito a nossa jornada? Quando Jesus disse, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, é justamente mais uma fala para nós entendermos que tudo aquilo que esses espíritos anteriores a nós passaram, vivenciaram,
foi para dar base, para dar sustentação, para dar alicerce para a evolução espiritual, para a evolução material, né? Para a construção realmente de novos valores, de novas compreensões, de novos entendimentos. Então, Jesus veio para dar continuidade àquele crescimento espiritual, para dar continuidade às modificações. E o Espiritismo vem justamente para ampliar junto, não para derrogar aquilo que Moisés disse, aquilo que Cristo disse. Pelo contrário, é um ajudando o outro, é um complementando, é um dando esclarecimentos para o nosso processo evolutivo. Então, é lindo a gente começar a linkar, né, as coisas do Velho Testamento com as passagens de Jesus, com as informações que nós temos do Espiritismo, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Então é isso que o Espiritismo vai abrindo o entendimento, né? Então as reflexões começam a chegar cada vez mais fortes e fazendo com que nós busquemos informações precisas para um progresso, para uma evolução. E qual é a finalidade de estarmos encarnados? Progredir, evoluir. E aí então a gente vai lembrando que aquela palavrinha Egito, por exemplo, que queria dizer, né? Que era uma terra e aí vamos entender, né, a questão dos nomes, dos símbolos. Por exemplo, a questão do Belém, né? O que quer dizer Belém? Se a gente começar a buscar, a gente vê que Belém queria dizer a casa do pão. E aí Jesus nasce aonde? Justamente em Belém, onde tinha essa manjedoura, ao dizer que Jesus era esse alimento da humanidade, trazendo para nós essa renovação. E aí a gente vai para outra interpretação do que seria Jerusalém. E Jerusalém a gente entende que é a cidade da paz. Mas nós já compreendemos bem o sentido da palavra Jerusalém, porque se a gente vê as questões em relação a Jerusalém, o quanto essa cidade ela é envolvida, né, no Evangelho, o quanto se fala dessa cidade, a gente vê que Jerusalém tinha essa característica de ser um lugar alto, né, a subida a Jerusalém, né? Então eu queria justamente mostrar a elevação espiritual. Quando Jericó era uma cidade mais baixa, que estava relacionado ao comércio, à parte materialista. E aí nós vamos entender, de fato, a parábola do bom samaritano. Porque a parábola do bom samaritano é justamente quando um sacerdote e um levita desciam de Jerusalém para Jericó. Mas quando nós não entendemos qual é o símbolo de Jerusalém e nem qual é o símbolo de Jericó, fica sendo meramente a questão realmente de geografia, né? Estava indo de uma cidade para outra. Mas não, ele fala justamente do símbolo que a pessoa tinha de espiritualidade, ela estava envolvida junto à espiritualidade e ela descia para Jericó, onde, ou seja, existiu uma queda espiritual. E muitas das vezes é o que nós buscamos subir essa elevação espiritual
buscamos subir o nosso conhecimento, subir junto à espiritualidade maior, nos envolver junto a uma espiritualidade maior, nos trazendo paz, nos trazendo tranquilidade, fazendo as nossas orações, indo ao centro espírita. Porém, nós permanecemos nessas boas vibrações, nesse equilíbrio, por um período. E aí, saindo das nossas vibrações, saindo do nosso lar, saindo muitas das vezes do centro espírita, nós descemos. Ou seja, existe uma queda espiritual, onde nós novamente nos envolvemos com vícios, novamente ficamos irritados facilmente, nos influenciamos, acabamos nos perturbando, acabamos gerando o desequilíbrio espiritual que nos leva às discussões, que nos leva à fofoca, ou seja, queda espiritual. E novamente nós temos que fazer o quê? O trabalho de nos elevar. Essa é a grande mensagem dessa parábola do bom samaritano. O quanto nós temos que buscar nos elevar espiritualmente e o quanto nós temos que buscar nos manter nesse processo de elevação. O quanto nós temos que buscar entender, interpretar e segurar essa vibração, esses bons pensamentos para a nossa jornada, para o decorrer do nosso dia, para o decorrer do nosso caminhar, porque senão eu fico nessa ida e vinda, né? Nesse sobe e desce entre bons pensamentos, boas vibrações e maus pensamentos, vibração ruim. Bons pensamentos, boas vibrações e maus pensamentos. Eu fico nessa subida e nessa descida de vibrações, que todos nós estamos sujeitos, mas o que nós temos que buscar cada vez mais junto ao Evangelho, junto ao Espiritismo, é a gente nos elevar e nós permanecermos elevados o maior tempo possível, né? Que nós possamos continuar com essas boas vibrações, que nós possamos continuar envolvidos desse amor, desse amparo que a casa nos traz, que o passe nos traz, né? Que as boas vibrações da oração de manhã nos traz e que nós possamos sentir a presença do nosso mentor e assim decorrer o dia todo nessas vibrações. Esse é o nosso dever como cristão, é de buscar cada vez mais essa compreensão, esse amadurecimento espiritual. Porque senão nós ficamos fazendo as coisas muito mais pelo ritual, né, pelo simbolismo realmente. Eu tenho que ir à casa espírita, ou eu tenho que fazer o evangelho, eu tenho que fazer a oração. Mas o quanto aquilo de fato me envolve, o quanto de fato realmente eu estou acolhido junto àquelas boas vibrações e o quanto de fato essas boas vibrações permanecem comigo mesmo nas horas mais difíceis, mesmo nas horas mais dolorosas, mesmo nos desertos, mesmo nas aflições, mesmo nos medos, o quanto eu tenho de fato entendido, interpretado, acolhido o Evangelho para o meu crescimento espiritual. Então, novamente, relacionando o Egito, Moisés e tudo mais, nós vamos entender que não é diferente, porque quando Moisés tira aquele povo do Egito, Egito quer dizer estreiteza e limitação, nós vemos que Moisés está tirando aquele povo da escravidão junto à limitação, naquela estreiteza. Mas será que todos nós queremos realmente sair dessa estreiteza e dessas limitações? Porque muitas vezes a gente pede para que a espiritualidade faça por nós. E quanto que nós estamos querendo de fato fazer essa caminhada, fazer essa mudança,
Moisés convidou realmente o povo a sair, mas o povo quis, o povo se entregou de fato às mudanças, entenderam que realmente era necessário mudar. Então nós, hoje, vendo o Evangelho, entendendo de uma forma um pouco mais clara as mensagens do Evangelho junto à visão espiritual, estamos de fato buscando essa terra prometida no sentido de evoluir, no sentido de buscar essa evolução dia a dia para o nosso crescimento espiritual. E aí nós paramos de ver o texto somente como materialmente falando e começamos a interpretá-lo espiritualmente, vendo que ali é uma jornada do espírito, jornada de evolução. E é isso que nós temos que ver, que nós estamos numa jornada de evolução e que o Evangelho e Kardec traz para nós um consolo para essa evolução, para esse crescimento, para esse amadurecimento. No livro Consolador, Emmanuel vai nos dizer que aquele povo ali era o símbolo da humanidade inteira. Ou seja, todos nós estamos em busca dessa jornada realmente da Terra Prometida, desse alvo que é evoluir, que é crescer espiritualmente, mas estamos caminhando, usando tudo aquilo que a espiritualidade realmente traz para nós, para esse amadurecimento. E aí a gente vai entender outra curiosidade em relação a essa passagem, é que nessa jornada que eles faziam, eles caminhavam pelo deserto físico e montavam as suas tendas, né? Paravam, montavam as suas tendas e novamente depois caminhavam novamente em busca da Terra Prometida. Fazendo uma comparação, vendo a curiosidade em relação ao que seria as tendas ou tabernáculo, nós entendemos que tenda quer dizer corpo. Ou seja, ora nós estamos na erraticidade como espíritos caminhando, ora nós estamos na tenda ou no corpo físico encarnado, trabalhando, evoluindo, crescendo. Ora, retornamos à espiritualidade, à erraticidade. Ora, nós voltamos ao tabernáculo, às tendas, ao corpo físico, para essa jornada. Qual jornada? De progresso, de evolução espiritual, que é a grande jornada que nós viemos fazer. Não estamos aqui de passagem, viemos aqui para receber esse Evangelho, trabalhar em cima desse crescimento espiritual. Por isso é importante que nós nos aprofundemos cada vez mais a esse Evangelho, a essas letras, a essas interpretações, para de fato transformar em nós, transformarmos realmente em busca desse alvo que é de sermos espíritos puros, de evolução espiritual. E aí, retornando ao Livro dos Espíritos, na pergunta 226, a pergunta é o seguinte: pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E a resposta: sim. Com relação aos que tenham de reencarnar, não são errantes, porém os espíritos puros. E aí continua a resposta bem longa. Ou seja, todos que precisam reencarnar são espíritos errantes. Nós temos a necessidade de reencarnar para continuarmos essa jornada de aprender, de amadurecer, de crescimento. Quando nós formos espíritos puros, aí não existe mais a necessidade da reencarnação. Aí nós viemos somente como missão.
E na pergunta 170 diz assim também: o que fica sendo o espírito depois da última encarnação? E a resposta é: espírito bem-aventurado ou espírito puro. Ou seja, não necessita mais da reencarnação. A sua jornada já chegou ao final, já percorreu o deserto, já venceu as lutas, já se transformou, já amadureceu. E é isso que nós precisamos entender. E esse é o grande alvo realmente que nós precisamos buscar, de crescimento, que nós possamos cumprir realmente as nossas missões, os nossos deveres, para esse amadurecimento e esse crescimento espiritual. E aí ele diz assim: o espírito que já cumpriu a sua missão, que já chegou ao seu destino, é o espírito puro. Por isso, não há necessidade de reencarnar novamente. E assim, vamos entendendo que o deserto não é tanto exterior, e sim interior. Veja que aquela história longínqua que estava do êxito, do deserto e tudo mais, se torna agora mais próximo, mais íntimo, mais reflexiva, junto a nós, entendendo essa questão do amadurecimento, do crescimento realmente, que nós tanto precisamos. E aí vamos lembrar de outra figura importante, que é a figura de Paulo, que passou por esse deserto interior e esse deserto exterior. E tem uma frase que Ananias diz para Paulo que é a seguinte: tudo que Deus precisa é de muita paz e compreensão para ser bem compreendido. Tudo que é de Deus precisa de muita paz e compreensão para ser bem compreendido. Ou seja, nós precisamos ainda de paz e de compreensão, porque muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso jeito. E calma, que a paz de Deus vai resolvendo as coisas, o envolvimento vai acontecendo naturalmente. É que nos falta ainda compreensão para tudo aquilo que é divino, porque ainda temos uma visão limitada. E é então que Paulo vai até Gamaliel perguntar por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. E Gamaliel diz a Saulo, que ainda era: talvez ainda não tenha meditado em relação à terra prometida. Se o amparo divino está em toda parte, onde seria essa terra prometida? Um local físico é que não seria. Então, é interessante, Gamaliel já dá a chave, a resposta. Um lugar físico, essa terra prometida, é claro que não seria. Ou seja, esses espíritos de luz não estão num lugar físico circunscrito, não existe o céu, aquele local exclusivo. Gamaliel já responde a Saulo lá atrás a respeito disso. A ideia é que nós precisamos crescer espiritualmente, entender que essa evolução é necessária, esse amadurecimento é necessário. Então ele complementa, pedindo então que Paulo amplie a sua visão. Gamaliel diz: em minhas reflexões, acredito que essa terra prometida é o Evangelho em nossos corações. Então, é interessante a gente refletir sobre essas passagens, vendo o que de fato é espírito, o que de fato é o nosso alvo, o que de fato é o deserto, o que de fato é a terra prometida, o que de fato nós queremos com o que nós estamos observando no Evangelho. Nós estamos só observando o Evangelho, nós estamos só folheando realmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, as obras de Kardec, ou nós estamos estudando, nós estamos nos debruçando realmente e querendo compreender o que está ali
por detrás da letra. E aquilo que mais importa é esse alvo final de progresso, de evolução espiritual. É o que nós precisamos buscar firmemente. E graças a Deus nós temos o Evangelho ao nosso lado para dar esse suporte, esse alicerce para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Então, a reflexão fica a respeito de qual deserto nós estamos passando, o que nós temos feito de cada reencarnação e que nós possamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que nós temos. Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de estar envolvido junto a vocês, a oportunidade de estar envolvido junto a esse Evangelho, ao Espiritismo, que traz tanto conforto, tanta consolação, tanto amor, e que nós possamos debruçar cada vez mais a respeito das compreensões para o nosso crescimento espiritual, para que nós nunca percamos o alvo, que é o nosso progresso, que é a evolução. Mais uma vez, agradecer que nós possamos vibrar juntos a casa espírita, que essa luz divina possa nos abençoar, abençoar os nossos lares, que nós possamos sentir a presença do nosso mentor nos acolhendo, e que assim, Senhor, mais uma vez, nós entregamos seu nome. Que assim seja, Senhor.